vi um vídeo agora mesmo, vou até postar ele no fim, sobre o processo de educar branco, jovem privilegiado. São pessoas que não têm noção das coisas. Hoje mesmo eu fiz 2 vídeos comentando sobre o verdismo ongueiro, o fadismo. Boa tarde, Guilherme. Sobre o verdismo ongueiro, o fadeiro, né? As pessoas que defendem as fadas da floresta, que por sua vez são aquelas pessoas que supostamente estão defendendo modos de vida ancestrais, povos tradicionais. Até acredito que algumas das fadas da floresta já viveram muito tempo atrás na floresta. Hoje elas vivem em apartamentos com ar-condicionado e eu duvido que voltem para a floresta, certo? Porque uma coisa é você ter vivido na floresta, outra é você querer voltar para ela. E aí eu refleti olhando, eu tive que censurar meus próprios vídeos, porque eu adotei um tom incisivo e palavras que podem ter soado rudes. Mas eu pensei, de um modo geral, eu fui professor há 20 anos, de um modo geral eu refleti assim, né, às vezes de forma rude. Porque, você tem 2 tipos, 2 maneiras de acordar as pessoas. Você pode acordar com gentileza e delicadeza. É um bom método. É um bom método. Na verdade, é o melhor método, é o mais indicado. Acorde as pessoas com calma, com suavidade. Mas não se tiver um furacão chegando. Essa é a questão. O contexto é tudo. Se você vai acordar uma pessoa para tomar o café da manhã, você pode ser gentil e ter calma. Mas se o objetivo de acordar for para correr, porque tem uma batalha se aproximando, ou um furacão está chegando, aí você não pode ser muito gentil, não. E a questão toda, nesse caso, nessa circunstância que a gente vive no mundo, é o que está se aproximando de nós. O que está vindo? O que está chegando na nossa direção? Está chegando um mundo onde vai haver leite e mel para todos? Cara, mesmo que tivesse chegando um mundo onde estivesse sendo derramado leite e mel, o número de veganos é cada vez maior. Então, elas não comem mel porque supostamente é trabalho forçado das abelhas, e não comem leite porque, bom, deve ter o motivo delas, né? O leite é da vaca, nós somos supostamente os únicos animais que tomamos leite de outro animal. Os gatos discordariam, mas a questão nem é essa. A questão é que nós somos os únicos capazes de fazer isso. Certo? Esse argumento ele é muito pobre. E os argumentos pobres, os argumentos clichês, cara, isso não é bom e nem faz bem. Nós estamos, essa já é a segunda geração mais burra do que a anterior. Não é a anterior. A anterior, a que vem depois de mim, foi a primeira geração da espécie humana no Ocidente. Os chineses estão cada vez mais inteligentes. Primeira geração do Ocidente mais burra que a anterior. E agora nasceu a segunda geração mais burra do que a anterior. Isso é ruim, isso é péssimo. O futuro da humanidade, é claro que ele não depende apenas de inteligência. Ele é muito mais que inteligência, ele depende de empatia, de simpatia, depende de reflexão. Por mais que eu não goste da Hannah Arendt, e eu não gosto de liberal. Entendeu? É simples, não é pessoal. Não é pessoal. Só que eu não gosto de liberal. A Hannah Arendt é uma liberal. É por esse motivo, né? Somos nós. Quando eu fazia mestrado, Cook, eu morava em Uberlândia, numa espécie de república, com 2 amigos meus que faziam engenharia elétrica. E aí Blink era o esquema, né? Blink era o esquema. Sempre curti. Mas voltando à questão, o que acontece é que as pessoas esperam modernamente que tudo seja delicado. Mas o mundo não é delicado. O leopardo até pode ser um animal delicado, mas o mundo não é. E se a gente tem uma expectativa ilusória a respeito das coisas, a respeito da vida, a respeito de como a vida vai nos tratar, a gente tende a ter problemas e a ter muitos problemas. Porque o mundo, reitero,
não foi feito para os fracos. Isso é muito cruel de ser dito, alguns podem pensar, mas o fato é esse, o mundo não foi feito para os fracos. Eu gosto muito, isso pode parecer estranho, primeiro porque eu não sou muito fã de cinema, segundo porque eu não gosto de cinema americano, e terceiro que menos ainda eu gosto desse cinema tipo Arrasa Quarteirão. Mas eu tenho que reconhecer no adversário o mérito, porque senão vira só despeito ou desconhecimento. Eu gosto do Sylvester Stallone. Por que eu gosto do Sylvester Stallone? Lá no começo dos anos 1980, na década de 1980, ele foi o primeiro a entender a mudança de leitmotiv. Certo? Ele foi o primeiro a entender a mudança de leitmotiv. Eu não sei se vocês já assistiram o Rambo. O original, não o Rambo 2, em que ele está a missão, em que ele está no Vietnã, o Rambo 3, que ele está no Afeganistão, fazendo apologia aos futuros talibãs, que na época eram chamados Mujahedins, e eram financiados pela Arábia Saudita e pelos Estados Unidos. Não, eu não falo do... Isso, exato, Guilherme, exato, é um filme muito subestimado. Rambo 1 é um filme muito subestimado. Porque esse filme é o leitmotiv que Sylvester Stallone foi o primeiro a entender. Ele foi o primeiro a entender que as coisas de fato estavam mudando. Que estava surgindo um novo tipo de consciência. Eu não estou defendendo essa consciência neocon. De forma nenhuma, eu não curto ela. Mas o 2 e o 3 é como o Guilherme disse, são pataquadas. Né? Ah, peguei a arma e venci sozinho o Vietcong. Mas se fosse assim, bastava um Rambo e um Braddock, e os americanos teriam vencido uma guerra que eles efetivamente perderam. Vamos fazer um break aqui. Essa conversa que nós estamos falando do exército profissional contra plantador de arroz, eu mesmo disse ela, mas eu sei que é mentira. Eles não eram meros plantadores de arroz. Eles eram pessoas muito capazes e sob uma liderança estupenda de Ho Chi Minh. Certo? E Ngo Van Diep. Eles tiveram um dos líderes militares mais competentes da história do século XX. Shoigu é o único que se equipara a Ngo Van Diep. Único. Nesse mundo, no século XX, só... Shoigu não, gente. Perdão, Shoigu é o atual. Shoigu é o atual, Gorjukov, perdão. Quando eu fui em Moscou, eu fiz questão de arrumar uma flor e depositar na estátua do Gorjukov. Que a gente deve ele a liberdade, que temos, a liberdade de verdade, de não ser dominado por nazista. Mas ao lado do nosso colega russo, soviético, né, na verdade, Georg Zhukov, se a gente pensa que Ngo Van Diep, ele lutou basicamente com guerrilheiros, ele foi um dos dois grandes líderes militares do século XX. Eles eram muito bem treinados. Alguns, claro, antes da guerra, eram plantadores de arroz, mas nós não estamos falando de pessoas que foram retiradas da sua fazenda e instados a lutar contra o invasor americano. Não. É mais complicado que isso. Mas o fato é que, a despeito de tudo que os Estados Unidos fizeram, eles perderam. Levaram uma surra no Vietnã. Como mais tarde, levaram uma surra no Afeganistão. E tiveram que sair de lá correndo. E aí, para resgatar esse espírito enfraquecido, eles criaram o Rambo 2. Depois, Rambo 3 foi propaganda pura e simples. Propaganda antissoviética. Como disse o Guilherme aqui, foram filmes ridículos, mas o Rambo 1 tem seu mérito. Tem muito mérito. Não é uma obra-prima, mas tem mérito. Stallone entendeu que o mundo estava mudando. E agora ele está novamente entendendo que o mundo está mudando. Quando ele fala do homem soja e da mulher granola, ele está entendendo que o mundo mudou. Só que muita gente não percebeu. Esse negócio das letras LGBTQIAPN+, isso é liberalismo, certo? É propaganda liberal diversionista. Eu tenho uma profunda ojeriza contra identitaristas. Eu tenho asco, desprezo por wokeístas. Mas eu tenho ódio de machista, de misógino, de homofóbico e de transfóbico. O problema é que os liberais conseguiram fazer com que a suposta luta LGBTQIAPN+, fosse confundida com uma luta de esquerda. Não é uma luta de esquerda. É uma luta liberal, diversionista, que separa as pessoas por letras. A luta de esquerda não faz isso. A luta de esquerda é contra a opressão, principalmente contra o trabalhador e a trabalhadora. A luta de esquerda é essencialmente uma luta de classes.
essa luta liberal não é de esquerda. O identitarismo não é de esquerda. O wokeísmo não é de esquerda, pelo contrário. Eles são profundamente anti-esquerdas. E ao associar isso com esquerda, eles conseguiram destruir a esquerda. Destruir a esquerda nos Estados Unidos. Nossa, mas houve esquerda nos Estados Unidos? O que vocês acham que eram as Panteras Negras? Havia esquerda nos Estados Unidos. Havia. O que o FBI e a CIA não. O Partido Democrata fez muito bem. Havia esquerda na Inglaterra. Havia. Não há mais. Não há mais. No Reino Unido, né? Na verdade, o que me consola é que o Reino Unido vai deixar de existir rapidamente. E os Estados Unidos também vão. Eles vão colher a balcanização que eles mesmos semearam no mundo. Mas, de toda forma, a questão colocada aqui é que a esquerda está sumida em todos os países que acreditaram na falácia que o identitarismo, o wokeísmo é de esquerda. Porque, de um modo geral, ao confundir as duas lutas, você escamoteia a luta real, que é dos trabalhadores e das trabalhadoras. E existe um ponto mais profundo ainda relacionado àquilo que foi o início do nosso assunto, que é pessoas fracas. E aí voltamos ao Stallone. Exato, no Brasil, o PSOL, é o esquerdismo solzinho, o esquerdismo fadinha da floresta, o esquerdismo ancestrais. Cara, eu vejo cada bobagem. Hoje eu levantei. Goiás é um lugar esquisito. Eu moro no sul de Goiás. Fomos dormir, estava normal, né, acho que 18 graus, aí amanheceu. Quando eu acordei 5 horas, estava fazendo 12 graus, estava frio. E aí eu não gosto de usar blusa, sabe? Porque se eu for para minha mãe, eu vou na minha mãe quase todo dia, levar pão. Se eu for na minha mãe de blusa, eu vou ter que voltar de blusa. E em Goiás, a temperatura, depois que esfria, atinge o ponto mais baixo, normalmente às 6 da manhã, a temperatura aumenta 2 graus a cada hora. Então, se eu for de blusa, eu vou ter que voltar de blusa, e aí já está quente, é ruim. Então, eu tive que esperar até dar 16 graus, que é a temperatura no qual eu me sinto confortável. E eu tive que esperar até 8h30 da manhã. Nessas 2h30, sim, exatamente, os partidos de esquerda estão sendo substituídos por partidos wokeístas. Ou pelo menos é assim que eles querem, né? O PSOL, o próprio PCB. Que triste. Eu não vou nem falar do PCO, porque ele virou uma pilhéria dele mesmo, né? O Rui, gente, fala sério, o Rui virou uma piada dele próprio. Mas essa, repito, continua não sendo a questão. A questão-chave é o que o Stallone fez nos anos 80 e 90 e está fazendo novamente agora, que é entender a mudança de leitmotiv. Essa coisa de fragilizar, de lugar de fala, essas bobagens, como é que é o negócio? Eles pegaram uma expressão de origem grega, empatia. O grego é interessante. Patos significa... Exatamente. Os sindicatos sumiram. Em grego, patos... Eu tenho 2 dicionários de grego, um de Koiné e um de Demótico. Gosto muito de grego, de latim também. Línguas clássicas são instrutivas. E eu gostaria, pretendo algum dia ter, né, a gente pode sonhar, ter um dicionário de sânscrito. Pode ser português, inglês, o que tiver à disposição. Onde eu consigo comprar, né, que é o estante virtual ou na Traça. Que lá você acha livro barato. Não dou conta disso, não tem como comprar. Mas, enfim. Em grego, patos é doença. Dor, sofrimento. Eia é quando você transforma um verbo na ação. Empatia o em é estar dentro. Então, empatia seria como sentir sentir dentro. Ou seja, colocar-se no lugar do outro. Só que isso é impossível. É impossível. Qualquer exercício de empatia é falso. Vai te dar uma falsa noção de que você está sentindo a dor do outro. Mas você não está, você está sentindo a sua própria. Não se pode sentir a dor do outro. Simples assim. Se vocês duvidam de mim, consultem uma análise de psicologia. Você não pode sentir a dor do outro. Você pode ter a sensação que está fazendo isso. Então, a empatia
É uma homeopatia. É uma homeopatia. É um tratamento que, bom, ele não cura, mas dá a ilusão. Certo? Nossa, você precisa ser empático. Ah, por que eu preciso ser empático? Se colocar no lugar do outro, e eu dou conta? É possível? Não, não é possível. Qualquer valor moral, qualquer juízo deontológico baseado na empatia é falso. Simples assim. Simples assim. É mais ou menos um problema parecido com a moral eudemonista do Aristóteles. Certo? Só que a moral eudemonista do Aristóteles era um pouco mais racional e fazia mais sentido. Vamos só, mais uma vez, voltar à questão do grego. Eu é sim, bom. Nietzsche falou muito sobre isso. Em grego, sim e bom eram praticamente a mesma palavra. Porque o que é bom é a afirmação. Então, eu é sim, bom. Dêmon, o que é demônio em grego? Anjo da guarda. Demônio significa anjo da guarda em grego. E como eu disse, eu tenho 2 dicionários de grego. Ótimos. Um de demótico, um de koiné. Em koiné, demônio era anjo da guarda. E em demótico, que é o grego moderno, continua sendo anjo da guarda. Coisa boa, felicidade. Mas como é que demônio virou demônio? Porque os católicos do passado se comportam igual aos evangélicos atuais. Eles transformam tudo aquilo que não diz o que eles interpretam da Bíblia em coisa ruim. Os católicos do passado cometeram o mesmíssimo erro que os evangélicos estão cometendo hoje. Os evangélicos, a gente tem que ser, mais uma vez aqui, honesto, eles são destruidores da cultura. Onde eles entram, a cultura morre. E é por isso que eles foram criados no início do século XX pelos Estados Unidos, né? Para destruir a cultura. Como é que os evangélicos estão fazendo na Bahia? Na linda São Salvador, da Bahia de Todos os Santos, cidade na qual eu morei. Acarajé está virando bolinho de Jesus. Que malditos. Que malditos. Estão pegando um alimento que é sagrado para o povo da Bahia, para a região ancestral, e estão transformando em bolinho de Jesus. Onde esses malditos entram? Folia de Reis, Congada, todas as tradições, até o samba, morre. Porque o que esses malditos fazem é exatamente isso, matar a cultura. A cultura, para um povo, é como a alma é do homem. Então eles são matadores de almas, porque eles entregam todas as almas para o Satanás. Eu sou católico, eu acredito no diabo, tanto quanto acredito em Deus. A teologia da prosperidade é ótima para levar pessoas, a alma das pessoas, diretamente para Satanás. Porque você acreditar que Deus precisa ser pago, que você pode comprar Deus, não é bom. Não é bom. Mas a questão é mais complexa do que isso. A questão aqui, a questão colocada aqui, é que os americanos vão criando coisas, a guerra cultural. Eu sempre falo que o que acontece na Federação Russa, o que está acontecendo na Ucrânia, é uma guerra civilizacional. O Putin não está apenas defendendo a Rússia. O Putin não está apenas defendendo o povo russo. O Putin está defendendo a existência da civilização russa. Porque se ele perde, a Rússia vai ser balcanizada. E os russos serão ocidentalizados. O que significa ser ocidentalizado? Significa perder todas as riquezas, o território, as terras e os valores. O Ocidente é um caldo homogeneizante, exato. O Ocidente é um caldo homogeneizante. O que eles querem é transformar todas as pessoas em cópias baratas de uma entidade vaga que é o ser humano civilizado, que é o carneiro do rebanho. Certo? É isso que eles querem. É exatamente isso que eles querem. Mas com que objetivo? Boa noite, Ana. Bom dia, né? Eu tô tão acostumado a fazer live de noite que eu já cumprimento boa noite, boa tarde. O que eles querem? Pessoas. Nós já falamos sobre o grande reset. E muita gente trata como uma teoria da conspiração. Nós estamos falando sobre alguns valores do Ocidente que eles querem impor ao mundo e como eles fazem isso. Nós partimos da suposição, Jorge. O Jorge perguntou sobre quem a gente está falando.
sobre o que a gente está falando e de quem. Estamos falando do liberalismo, que é a arma que o Ocidente criou para deixar as pessoas fracas e, com isso, realizar objetivos mais escusos, principalmente ligados ao ecomalthusianismo, ao malthusianismo de modo geral. Traduzindo, crie pessoas fracas que vão ter relacionamentos fracos e existências fracas e não vão ter filhos. E aí você consegue reduzir a população humana, que é um objetivo. Ao mesmo tempo que você reduz a população humana, você dá um dinheiro bom para as grandes corporações financeiras sediadas nos Estados Unidos. Para quem duvida que o grande reset é um objetivo, é só ir no site do Fórum Econômico Mundial. Está lá explícito. Não vou dizer que está fácil de achar, mas está lá explícito. Vai no site do Fórum Econômico Mundial. E você vai ver a tentativa deles de resetar o mundo. Esse resetar o mundo parte de dois princípios. Primeiro, na prática, privatizar todos os ativos ambientais. O ar que a gente respira, o verde que a gente vê, o mar que a gente navega. Mas como é que você faz isso? Como é que você privatiza o bem da humanidade? Muito simples. Cria órgãos de gestão e cobra imposto das pessoas. Se você tem que pagar um imposto sobre o ar que você respira, bom, aí isso na prática está privatizado. Certo? Mas, nossa, eu não vou ter que pagar o imposto do ar que eu respiro? Claro que vai. Provavelmente você já está pagando. Se você morar na Europa, você já está pagando. Se você paga um imposto extra da gasolina, e esse imposto é supostamente para combater os danos ambientais, você está pagando imposto sobre o ar que você respira. Esse dinheiro vai para quê? Para fundos de gestão, como BlackRock, JP Morgan. É isso que eles fazem, é assim que eles estão privatizando o mundo. Se você paga para que as florestas continuem verdes, você está pagando para quem? Quem está pagando? Aí você fala, nossa, existe o crédito de carbono. O crédito de carbono numa floresta significa que você vai abrir mão de desmatar. Parece bom, não é? Parece muito bom. Mas será que tem um truque por trás disso? Tipo, a floresta amazônica, isso é um dado científico e um dado confirmado. A floresta amazônica produz o mesmo tanto de oxigênio que consome, ou seja, ela não contribui em nada para o oxigênio do mundo. Quem produz o oxigênio do mundo são essencialmente três coisas. Primeiro e mais importante, em larga maioria, as algas do grupo das cianofícias, principalmente do Oceano Sul, dos mares do Sul. Elas são responsáveis por mais da metade de todo o oxigênio que é produzido na Terra. A Amazônia, como eu disse, ela não fornece 1 grama exatamente, Guilherme, essa é a lógica. Isso é a lógica, privatizar todos os ativos ambientais. Para sair esses ativos para o controle de organizações que, na verdade, estão ligadas a grandes empresas financistas, sobretudo dos Estados Unidos. Esse é o objetivo. Não tem nada de meio ambiente nisso. A questão é econômica. O ambientalismo, como nós dissemos aqui hoje de manhã, no nosso último vídeo, o meio ambiente é a luta contra a corrupção. O que é a luta contra a corrupção, que colocou corrupto no poder, destruiu nossa democracia, destruiu nossa engenharia, acabou com 5 milhões de empregos, destruiu a Petrobras. E como eu disse, repetindo, colocou corrupto no poder, foi a estratégia que eles enganaram os imbecis do Não Vai Ter Copa, do movimento Passe Livre. Esse é o legado das jornadas de junho, a destruição de um país, a destruição da democracia de um país, a entrega das riquezas do país para estrangeiro, a entrega do pré-sal para estrangeiro e que não vão pagar imposto com o petróleo que eles extraírem. O Michel Miguel Temer, que o demônio leva a alma dele algum dia, daquele maldito, Michel Miguel Temer, ele teve uma lei, propôs uma lei, trabalhou com uma lei que isenta quem explora o pré-sal de pagar imposto. Então, além de a gente ter perdido o pré-sal que foi entregue para estrangeiro, o petróleo extraído no pré-sal não vai pagar imposto por 50 anos. 50 anos é o caso. Isso, 40 anos. Em 40 anos o petróleo e o pré-sal acabou. Esse é o objetivo. Nem o imposto vai ficar com o Brasil. É o que aquele maldito conseguiu. Isso é o liberalismo. A disputa era acabar com a corrupção. A disputa supostamente era essa. Entre a Lava Jato, que destruiu o país, e os supostos corruptos. E ainda tem gente que tem a pachorra de dizer que nós temos que pensar no legado
de 2013, sim, nós temos que pensar. Eu não esqueço desse legado um dia da minha vida. E todos os dias, enquanto eu viver, eu vou denunciar esse legado. Mas agora que ficou claro que a única coisa que esse serviu foi para destruir o país e para colocar os corruptos que eles diziam combater no poder, agora que isso ficou claro, está sendo substituído pelo meio ambiente. O verdismo ongueiro. Já até acharam um novo pré-sal para entregar para estrangeiros, a Foz do Amazonas. O verdismo ongueiro, o mesmo que está destruindo a Europa, da Ana Helena Baerbock, é um novo combate à corrupção, 10 anos depois. Eu espero que as pessoas não caiam nessa esparrela, como caíram na de 10 anos atrás. É o que eu espero. É o que eu espero. Mas eu espero tentando fazer a minha parte. E a minha parte é muito pequena no universo de 210 milhões de brasileiros. A gente consegue fazer na prática apenas o que nos é possível fazer. Perfeito? E, como eu disse, lá no começo, eu vi uma live não, foi um vídeo, foi um vídeo muito interessante de uma professora que ela supostamente coloca uma estudante branquinha para chorar porque ela teve os sentimentos feridos. Ela teve os sentimentos feridos. Oh, que pena, né? Que horror, as pessoas choram se os sentimentos delas são feridos. Imagina essa pessoa passando fome. Imagina essa pessoa vendo a família dela passar dificuldades. Imagina essa pessoa tendo que trabalhar. Imagina essa pessoa tendo que suportar um patrão tóxico. Os jovens de hoje não são apenas, estatisticamente, e os do Ocidente e da América Latina, mais burros que a geração anterior, que era mais burra que a geração anterior. Então, pela segunda vez na humanidade, a geração atual é mais burra do que a geração anterior. Na China, não. Na Índia, não. Lá ainda continua crescendo. Aqui, não. O Ocidente consegue burrificar as pessoas, tornando elas fracas. Porque, e aí a gente volta ao Stallone. Stallone fala num filme, acho que foi Rock 2, tem um diálogo que ele mesmo escreve os filmes dele. Por isso eu acho bem autêntico. Por o bem ou por mal, ele coloca a cara a tapa. Eu respeito quem coloca a cara a tapa. Tem uma cena lá em que ele fala que vencer não está conectado ao quanto você bate, mas o quanto você aguenta apanhar. E é meio isso. É meio isso. Meu sargento no exército falava a mesma coisa. Depende mais do quanto você aguenta apanhar do que da sua capacidade de bater. E eu pergunto, o jovem moderno consegue apanhar? Ele dá conta de sofrer? Ele consegue suportar a injustiça? Porque aí, antes de ontem, eu estava lendo um capítulo de um livro de Tolstói, que eu amo muito, O Reino de Deus está dentro de vós, em que Tolstói estava comentando sobre um grupo de americanos, lá na época em que os Estados Unidos ainda eram uma pátria. Hoje os Estados Unidos não são uma pátria. São um mercado financista com um território. Mas os Estados Unidos já foram uma pátria. Antes da Segunda Guerra Mundial, eles foram uma pátria. Eles tinham ideais. Em que o Tolstói está comentando sobre americanos que defendiam a ideia de que a gente não deve opor resistência ao mal. Resistência violenta ao mal é injustificável. A gente pode resistir ao mal com o bem, mas qualquer resistência violenta ao mal é moralmente errada, e do ponto de vista de Tolstói, desses americanos, não é justificada pelo cristianismo. O cristianismo não pode estar relacionado ao ódio. Tolstói ficaria muito triste se ele visse no que a religião cristã se tornou. Mas é assim, né? As coisas são desse tipo. E os americanos que propuseram essa teoria, e Tolstói propôs novamente, sobre novas bases, depois Tolstói explica que teve um tcheco que antes de 1500, 1480 e poucos, já tinha proposto a mesma coisa,
a teoria de que a igreja não pode sancionar a violência nem o ódio sobre forma alguma e que isso é anticristão. Tolstói foi excomungado da igreja ortodoxa por causa desse livro. O reino de Deus está dentro de vós. Tolstói é um anarquista e um cristão. Eu sou um anarquista e um cristão. Sou um anarquista ruim e um cristão bem, né? Tem cristãos muito melhores do que eu e tem anarquistas muito melhores do que eu. Mas eu não estou dessa para ser perfeito, né? E a questão as pessoas hoje estão preparadas para suportar o mal? E aí, como você vai enfrentá-lo, aí é uma questão pessoal. Mas as pessoas estão preparadas? O mundo é má. O mundo é má. E aí, o que você vai fazer a respeito disso? A gente tem que fazer o possível para que o mundo se torne melhor. Cada um com a contribuição que consegue. Mas, supostamente, a gente deve fazer alguma coisa. Você sabe o que não resolve? Chorar. Aconteceu muita coisa ruim na minha vida. Nossa Senhora, aconteceu muita coisa muito ruim na minha vida. E eu vou fazer o quê? Eu vou chorar? Eu vou sucumbir? Eu vou desistir? Eu vou parar? Não, de forma alguma. Acontecem coisas ruins na vida de todas as pessoas. E é por causa disso que você vai parar? Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês, rapidinho. Eu tenho essa bicicleta. É uma bicicleta boa. Não sei se vocês estão vendo, é uma marca boa, Scott. Ó, Scott, uma marca boa. Ela tá parada porque eu emprestei ela para uma mocinha lá em Minas Gerais, onde eu morava, e a mocinha estragou ela. Eu nunca tive dinheiro depois disso, acabei perdendo minhas terras, perdi tudo, nunca tive dinheiro para consertar essa bicicleta. É uma bicicleta ótima, de marca, vocês podem procurar aí quanto custa uma Scott nova. Eu comprei na época que o Lula e o PT destruíram nossas vidas. E aí ela tá ali parada, eu não posso usar porque ela tá estragada e eu não tenho dinheiro para consertar. E eu vou fazer o quê? Eu vou excomungar uma mocinha de 11 anos? Eu nem contei pro pai dela. Nem contei. Paciência, acontece. Se um dia eu tiver dinheiro, eu conserto. Se não, eu só mantenho. Todo mês eu tiro a poeira e limpo. É o que eu posso fazer por enquanto. Então é o que eu vou fazer. A vida é assim. A gente não pode ficar preso nessas coisas. Sabe? Não pode. A gente não vai conseguir enfrentar a vida tendo dó da gente mesmo. Com autocomiseração. Nos colocando no grupo dos fracos. Nos colocando no grupo dos oprimidos. É claro que nós somos oprimidos. Eu sou um pobre. Eu sou um oprimido. Quem é classe média também é oprimido, por mais que não goste disso. Classe média paga imposto demais da conta. Pobres pagam muito imposto. Nós sustentamos os ricos. Eu vi foi o que me deu a ideia de fazer essa live, porque eu uso essas lives para gravar. É um ótimo mecanismo de gravação. Sabe? A gravação do TikTok é muito boa. E aí depois eu posto no YouTube, por exemplo. Ou até reposto aqui. É ótimo, é um meio excelente. Mas pouco antes de começar a live, para falar sobre como o liberalismo deixa as pessoas fracas, transforma as pessoas em vítimas, as pessoas incapazes de resolver as coisas pelo diálogo, porque você tem que conversar. Não é questão de você, como é que as pessoas falam hoje? Cancelar. Cancela. Desde quando cancelar os outros vai resolver alguma coisa? Desde quando? Não é cancelar, você tem que conversar. Fale, ouça, troca experiência. E aí você tem uma chance bem melhor de resolver qualquer conflito, conversando. Só que as pessoas hoje não sabem conversar. Elas nem estão dispostas a conversar. Então nada vai ser resolvido, e é exatamente esse o objetivo, né? O objetivo é criar pessoas fracas e incapazes de dialogar. E dialogar, gente, eu vou contar um bizu para vocês. Eu tenho 40 anos, eu posso dizer isso. Dialogar é muito mais ouvir do que falar. Falar é simples. Dialogar é ouvir. Respeitosamente, em silêncio, dá tempo, esperar, analisar o contexto. Depois você julga. Mas primeiro você tem que ouvir. E aí, se a pessoa é cancelada, ela não vai ser ouvida. E esse é o objetivo, né? Se você cancela as pessoas, ela nunca mais vai ser ouvida. Supostamente, esse é o seu objetivo. Ninguém mais a ouça. Então, você está praticando o silenciamento. É como se fosse a Igreja Católica do século XVI ou do século XIV italiano, que está descrita num excelente livro, Queijo e os Vermes. Como se fosse aquela Igreja Católica. Você silencia os outros. A nova fogueira é o cancelamento.
E o cancelamento supostamente vai resolver todos os problemas. Impede as pessoas de dizer aquilo que as pessoas não querem ouvir. Porque elas não concordam, porque elas acham malvado, porque elas acham ruim, porque elas acham errado. Calem as pessoas. Calem as vozes. Mas por um bom motivo. E aí vai dar tudo certo. Não, você só está criando pessoas fracas, incapazes de ouvir. Gente, se você não ouve, se você não presta atenção no que o outro diz, como é que você vai aprender? De verdade, como eu disse, eu fui professor há 20 anos. Qual que é o melhor método de fazer as pessoas aprenderem? Falar, 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 falar. Cara, isso funciona cada vez menos, porque as pessoas hoje em dia não conseguem prestar atenção durante 5 minutos num assunto. Tem gente que fica nervosa de ter que esperar 5 segundos de propaganda no YouTube. As pessoas já ficam nervosas. As pessoas estão perdendo a capacidade de ouvir. Perdendo a capacidade de ouvir, você vai perder a capacidade de analisar, de refletir. E aí você perde a própria humanidade. Você vira um robô que só obedece a ordens curtas. Que você acha que está dando, mas quem dá são os outros. Uma pessoa incapaz de prestar atenção por mais de 5 segundos é uma pessoa manipulada com extrema facilidade. É uma pessoa vítima dos próprios prazeres com muita facilidade. Certo? Essa é a questão. Essa é a questão. Eu só consigo prestar atenção no que eu gosto. E a vida é assim, né? Durante a vida você vai ter que prestar atenção somente no que você gosta. Você vai ter que ouvir somente o que te deixa confortável. O YouTube, essas plataformas todas trabalham com essa ideia. Se você escreve ou fala algumas palavras que eles não gostam de ouvir, porque deixa as pessoas desconfortáveis, seu vídeo é boicotado. E acho que esse é o objetivo, né? Fazer com que as pessoas não pronunciem palavras que deixam os outros desconfortáveis, porque é supostamente muito ruim estar desconfortável, já que o mundo ele é muito confortável, né? O mundo é muito confortável. Você não tem que sentir dor, você não adoece, as pessoas que você gosta não adoecem, não te decepcionam, você não tem que trabalhar, você não tem que ouvir pessoas chatas, você não tem que lidar com todo tipo de gente. O mundo é muito confortável, não é? O mundo é extremamente confortável. E é por isso que a melhor estratégia é fazer as pessoas priorizar o conforto. É ótimo, vai ajudar muito você a viver a vida real. E eu, que sou autista, consigo entender a ironia disso. Você torna o mundo cada vez mais desconfortável, ao mesmo tempo que cria pessoas que anseiam cada vez mais por conforto. O que é o liberalismo? O okista? Se não uma tentativa de cancelar tudo aquilo que ele não quer ouvir em prol de um suposto conforto. Como eu disse, pouco antes de começar a live, estava vendo um vídeo, cara, mas de um idiota, mas que sujeito, nossa senhora. Um coach, falando que os ricos é que pagam impostos. Falei, cara, eu até comentei, normalmente eu não dou atenção para esse tipo de imbecil, não, mas eu fiz questão de comentar. Falei, o sujeito, dá uma olhada na Lei Candir, que diz exatamente o contrário do que você está falando. A Lei Candir exime os ricos, os latifundiários, os mineradores, de pagar imposto. O Brasil é um dos 2 únicos países do mundo, junto com a Letônia, que não cobra imposto de ganho de capital. Então, quem não paga imposto no Brasil são ricos. Aí eu não sei se esse cara não sabia, claro que ele sabia, né? Essa coisa de coach para vender curso, para ensinar a ter o espírito de rico, o exemplo que ele deu de quem não tem espírito de rico é a Venezuela. Segundo esse imbecil, a Venezuela é pobre porque pensa como pobre, porque taxa os ricos. E estava lá um punhado de jovem, provavelmente mais burro do que ele, batendo palma. Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. Para ser rico, basta pensar como rico. É rico que paga imposto. É rico que sustenta o Bolsa Família, que sustenta os pobres. Esse povo não tem vergonha na cara. Esse povo não tem vergonha na cara. Nem um pouco. Mas se gente que não tem vergonha na cara, e tanto coach, esse tipo de coach, quanto pastor ladrão, não encontrar adversário, ele vai encontrar vítima. Simples assim, gente. Simples assim. Se essa gente não encontrar adversários, eles vão encontrar vítimas. E vão encontrar vítimas entre os mais jovens.
vão encontrar vítimas entre os mais vulneráveis e vão transformar essas vítimas em aliados deles. Então, eles têm que encontrar resistência. Essa é a função da resistência. A resistência não vai se dar silenciando quem pensa diferente da gente. No nosso caso, que é de esquerda, a resistência não é chamar todo mundo de fascista. Não. A resistência é chamar todo mundo de burguês. De explicar o dinheiro que esses caras ganham fazendo isso. A resistência é a luta de classes, é a conscientização. E a conscientização não se dá por você ensinando a falar. A conscientização se dá por você ensinar a ouvir, a prestar atenção nos sinais. Você só consegue prestar atenção no que você ouve. Meu finado pai, meu finado avô eram caçadores. A caça é uma coisa que você faz essencialmente vendo e ouvindo. Na caça você não fala. Eu sou pescador. A pesca é em silêncio. O pescador vê, o pescador ouve. O pescador não fala. Tem aquele provérbio africano que fala que todos os dias uma gazela levanta e tem que correr mais rápido do que um leão. E todos os dias um leão levanta e tem que correr mais rápido do que uma gazela. E a moral da história é que todos os dias você tem que levantar e correr mais rápido. Se você for um leão ou se você for uma gazela. Se você for um ser humano, eu te aconselho a ouvir. Eu te aconselho a ver. Falar, As redes sociais dão muita importância para quem fala. Mas elas lidam mal com a necessidade que a gente tem ou que a gente deveria ter de ouvir. Qual que é o conselho? Não, aliás, eu não vou chamar de conselho, não. Vou chamar de consultoria. Depositem 1 centavo de Pix para leidersilvasó@gmail.com. Pronto. Aí não vou deixar de ser alguém que está aconselhando para ser um consultor. Né? Porque se está sendo pago é um consultor. Então, eu estou dando uma consultoria aqui. Aprenda a ouvir. Preste atenção, aprenda a ver. Falar é importante. Mas é uma habilidade que você desenvolve depois. A partir do que você ouviu, a partir do que você viu e a partir do que você viveu. Ou do que você estudou. Estudar é ver. É ouvir. Viver é uma habilidade. Gente, eu já tive 3 hipotermias. Morro da Bandeira, Andes e Terra do Fogo. Já me perdi no deserto da Patagônia. Eu fui para o Quirguistão, um país que não tem embaixada brasileira, 8 anos atrás, sem saber lhufas de quirguês. E estou aqui. O que vocês acham que eu fiz quando eu cheguei no Quirguistão? Eu falei blá, 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 blá? Ou eu prestei atenção e ouvi? Qual vocês acham que é de fato a habilidade mais importante? A habilidade mais revolucionária. A que nos deixa mais fortes e, portanto, a mais necessária. Eu diria que é essa. E quando eu for postar esse vídeo, eu vou postar junto o vídeo que eu falei para vocês que eu vi. De uma professora americana ensinando brancos como se aprende. Jovens brancos. De existências confortáveis, como se aprende. Ok? Isso da forma, muito obrigado. Foi um prazer. Fiquem bem. Paz e bem. Hoje à noite, se tudo der certo, a gente volta. Eu, de fato, gostaria muito que você, né, prestasse atenção nesse vídeo, que vem a seguir. Ele é muito ilustrativo e ele é muito pedagógico sobre como são as coisas no mundo real. É imperativo para a sobrevivência e para a felicidade futura da humanidade que as pessoas aprendam a ser mais fortes.
Ser mais forte não significa brigar, não significa ofender, não significa humilhar. Ser mais forte significa saber sobreviver, saber ouvir sem sofrer. O que não significa aceitar passivamente. Não, mas você tem que ser capaz de aprender. O que nem sempre é fácil, que nem sempre se dá do jeito mais fácil. E que com certeza não vai acontecer do jeito que está se tentando ensinar. Criar uma geração de pessoas fracas que acreditam que tem direito a ser feliz. Gente, nem Jesus garantiu felicidade. Entendam isso. Aprenda. Do you hear me yelling? This is yelling! Have I done that yet? Okay, you're using a stern voice. And Are it's making me angry. you defining me? No, I am not defining Is she you. defining me? Does she say I'm yelling when I'm not? Perception is everything. Do you feel like I'm yelling at you? Yes. Yes, why? Because you're using a stern voice. A stern... Honey, it isn't my fault you're stupid. Would you like me Now, to go you- get my paper and pencil? I wouldn't like you in any way, shape, or form. Okay, then that's fine. Let's get that understood here. Okay. This isn't a matter of whether I like you or not. Repeat after me. One hen. One hand. One hen, two... Not hand. Hen. 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 Lays eggs. One hen. One hen. One hen, two ducks. One hen, two ducks. One hen, two ducks, three squawking geese. One hen, two ducks, three squawking geese. One hen, two ducks, three squawking geese, four limerick oysters. One hen, two ducks, three squawking geese, four Hemerick oysters. Hemerick oysters? I'm sorry. Limerick oysters. Limerick oysters. One hen, two ducks, three squawking geese, four limerick oysters, five corpulent porpoises. One You can remember everything, honey. No, This I isn't can't. hard for you. Go for it. One hen, two ducks, three squawking geese, four Limerick oysters, five, I forget the other one. Do you wish you had a paper and pencil? No. Do you think you're going to need one if I keep testing you on that? Yes. Then are you going to wish you had a paper and pencil? Yes. Yes. So in the future, what are you going to do when you go to a learning situation? Bring a paper and pencil. And keep it with Me. you. Did you learn anything? Yes. Do you appreciate what you just learned? Yes. Did you like the way it was taught? No. No. Any of the rest of you ever taught in that fashion? Yeah. Yes. And did you have to express appreciation for it? Yeah. Could you learn something from her example? What are you crying about? Sorry. What are you crying about? My feelings were hurt. How are your feelings hurt? Just were. Should I feel sorry for her? I expect you to. Should I feel sorry for her? Some of you are thinking, oh, this is too harsh for this young woman. James Byrd, black man in Texas, dragged to death behind a pickup truck by three white males. Matthew Shepard, young man about you're a little younger than you are, had the misfortune to be born gay, beaten with a pistol about the head until they cracked his skull. And then they hung him on a deer fence and left him there overnight. And somebody coming along on a bicycle the next day saw a bunch of clothing hanging on this deer fence, and they went over and started to take the clothing off the deer fence and found a body in the clothing. Now, I'm sorry, but those things happen because we live in a society in which people are allowed to treat those who are different in an ugly way because of their differentness. I cannot shed tears for a young white female in this exercise who knows that this is an exercise, who knows that it's temporary, who knows that she's getting a college credit, 1 hour of credit for being here. I'm sorry. I have to save my sympathy and my empathy for those who go through something much worse than this every day of their lives. And when they complain about it, we say, you took it wrong. Or we say, it wasn't racism.